começar essa reflexão pedindo que você agora... Quem aqui é bom de selfie? Levanta a mão. Não, mas não acredito. Eu aprendi a tirar selfie muito bem, sabe por quê? Porque eu tenho quase 2 metros e todo mundo depois da missa, pai, tira uma foto. Cortava a minha cabeça. Mandava para mim a foto da pessoa sorridente e o meu pescoço assim para baixo. Eu falava, você está decepando o padre na foto, pecado. Aí eu falei, deixa eu aprender esse negócio. Aí a pessoa vem, deixa eu tirar uma foto. Eu falo, eu tiro, né? Mas eu quero agora que você se prepare para tirar uma selfie. Mas não é uma selfie com o seu celular, não. Deixa esse celular quieto aí, tá? É uma selfie com o teu coração. Você vai, em primeiro lugar, fazer uma selfie com, presta bem atenção, com a pessoa que está do seu lado. Mas não é com o celular, você vai, peraí, deixa o padre dar a direção toda. Você vai olhar para a pessoa que está à sua direita e à sua esquerda. E eu garanto para você, calma, deixa o padre explicar, que no domingo, quando essa pessoa sair do encontro, eu tenho certeza que ela vai estar tão curada, tão tocada pela graça de Deus, tão transformada, que é difícil, vai ser difícil até você reconhecer essa pessoa que está chegando hoje, porque ela vai estar transfigurando o amor do Pai. Olha para essa pessoa aí, selfie com o coração. Para quem está à direita, para quem está à esquerda. Só não vai fazer esse comentário, padre, essa aqui está precisando, hein? Não vai fazer esse comentário, que eu não quero briga no começo do encontro. Não vai falar assim, padre, se eu soubesse, eu ia trazer da minha sogra. Padre do céu, a gente sempre tem aquela tentação, né? De pensar que o fulano tinha que estar aqui. Nossa, nessa hora aquela minha vizinha tinha que estar aqui. Não, quem tinha que estar aqui é você. Quem tinha que estar acompanhando agora é você que está assistindo pela TV Canção Nova. Eu gosto sempre de pedir isso, porque, gente, é verdade. Se nós nos entregamos, se nós vivemos bem um retiro, não tem como não sair daqui transfigurado. E o externo vai acabar sendo uma consequência do interno. E essa beleza que vem de dentro, olha, é muito mais intensa do que qualquer chapinha progressiva, maquiagem, claro que tudo isso ajuda, né? Mas essa beleza que vem de um coração curado, que é o amor de Deus, né? Que toca e que transborda, é fantástico. E verdadeiramente transfigura a nossa face, o nosso olhar. Veja bem, o padre já disse no início que nós precisávamos olhar para esse fantástico mosaico, porque nós entendemos que cura interior, veja bem, nada mais é do que começar a se compreender, se enxergar e se interpretar a partir de Deus, a partir do olhar do Pai. Ninguém vive um processo de cura interior se não se deixa olhar por Deus e se não aprende a se olhar como Deus te olha. Mas veja bem, eu vou dizer para você já no início desse retiro, começando essa primeira pregação, né, com a homilia do retiro, que ninguém consegue viver um processo sincero de cura interior, de transformação psíquica, emocional, espiritual, se não conjuga um verbo que é muito presente na Sagrada Escritura e que precisa acontecer na vida de quem quer viver uma vida mais feliz, de quem quer amadurecer e de quem quer ser curado, que é o verbo deixar. Veja bem, toda trama literária, todo texto, assim como a Bíblia, ele é composto, amarrado por verbos que indicam ações, por figuras linguísticas ali. Mas esse verbo deixar, ele é muito importante, porque eu não vou nem tanto me deter hoje no Evangelho, que é muito bonito, que fala que Jesus quer a misericórdia e não o sacrifício, essa narrativa dos discípulos, Jesus falando de Davi que comeu o pão que era dedicado, não é, ao templo, sendo que ele não era sacerdote, e fala das espigas colhidas no dia de sábado. Eu nem vou me deter tanto sobre esse evangelho, porque a primeira leitura fala da Páscoa. Ali foi fundada a Páscoa. A Páscoa cristã é uma ressignificação e uma atualização a partir de Cristo desta Páscoa que eles viveram nessa primeira leitura. Com certeza você com esse rosto atento que você tem, que eu estou vendo aqui, né?
Você prestou atenção nessa primeira leitura. Você não pode ser atento igual uma amiga minha. Eu tenho uma amiga que ela é tão desatenta que ela regou uma flor por 6 meses e depois descobriu que era de plástico. Estou falando, não vou falar o nome dela, que talvez ela esteja assistindo. É hiper atenta. Uma vez ela estava passando na frente de uma obra e os rapazes começaram a subiar, a chamar, e ela falou, não vou olhar. E o cara começou a subiar e gritar. De repente o cara estava gritando, ela não olhou. Depois que ela passou, ela olhou para trás, ela percebeu que os caras estavam gritando porque ela passou no cimento fresco que eles tinham colocado na calçada. E ela achando que eles estavam mexendo com ela porque ela estava bonita, né? Eu falei, você, minha filha, troféu. Com certeza você acredita? Ela assim se achando, andou até assim, né? De repente ela olhou para trás, viu a marca do sapato e do salto dela na calçada, novinho, o cimento fresco. Acho que o pedreiro não achou ela bonita, não, ele queria jogar uma pedra nela. Enfim, você com certeza prestou bastante atenção aqui na primeira leitura, ela está falando da Páscoa. E o que é a Páscoa, gente? A palavra Páscoa vem do hebraico Pessar, que quer dizer passagem, ou atravessar, ou saltar por cima, que é também no grego trazido como pascha ou pascá, que quer dizer também uma passagem, uma travessia. E a primeira leitura fala do quê? A última e a mais poderosa praga das 10 pragas do Egito, porque o povo de Israel estava escravo ali no Egito há 400 anos, e Deus disse a Moisés, escolheu Moisés como libertador daquele povo e disse, olha, Moisés, a aflição do meu povo chegou até a mim. Olha que coisa linda, eu ouvi o clamor do meu povo. Deus disse a Moisés quando apareceu a ele na sarça ardente, leitura de uma das missas desta semana, eu ouvi a oração do meu povo. Saiba disso, o Pai ouve você, o Pai vê as tuas lágrimas. Deus não é indiferente ao que você sente, a sua dor, ao seu sofrimento. E Deus disse, eu te envio, Moisés, junto com Arão, para realizar prodígios no meu nome e para tirar o meu povo do Egito e levar para a terra que eu prometi dar aos seus ancestrais, Abraão, depois Isaque, depois Jacó. E Moisés assumiu essa missão. Veja bem, Deus tem umas escolhas muito inusitadas, escolheu um gago, que era Moisés, assassino, com muitos complexos de inferioridade, ferido pela vida, abandonado por circunstâncias trágicas pela mãe, porque ou ele era abandonado ou ele era morto, porque o faraó matou todas as crianças egípcias naquela época, israelitas, aliás, do povo de Deus, hebreias, que nasceram na época que Moisés nasceu. Com muitos traumas complexos, Deus escolheu Moisés, e através de Moisés, Deus realizou muitos sinais para convencer o faraó, para libertar o povo, para ir embora para a terra de Israel, para a Palestina, para a terra prometida aos antepassados, onde jorrava leite e mel. Mas veja bem, o faraó, claro que não quis deixar, porque era uma mão de obra barata, eram escravos, pagavam impostos, né, muito altos, ou seja, viviam ali escravizados. E a leitura diz, que nós ouvimos aqui, a primeira leitura, que Deus endureceu o coração do faraó, para que o faraó não libertasse o povo, mesmo diante das 9 pragas anteriores, os 9 sinais, os 9 prodígios. Então veio o último sinal, a instituição da Páscoa. O anjo exterminador que veio ferir de morte todos os primogênitos dos egípcios, ou seja, todos os primeiros filhos homens. Não só das famílias, como também os primeiros do sexo masculino entre os animais, as criações, tudo. E naquela época, me perdoe, era uma cultura muito machista. O filho homem, primeiro filho homem, ele representava muito, ele representava ali a transferência do poder dinástico, no caso do faraó, né, daquela dinastia. Ele representava muito, muito, muito. Só que Deus disse aos hebreus, olha, vocês vão comer um cordeiro, vocês vão preparar um cordeiro às pressas, vocês vão cozê-lo de maneira inteira, com cabeça, com vísceras, com tudo, e vocês vão comer rápido, com os rins cingidos, com sandálias nos pés, com o cajado na mão, e vocês vão pegar o sangue do cordeiro e untar a porta, marcar a porta com sangue. E as portas que estiverem marcadas com sangue, quando o anjo exterminador passar para matar os primogênitos, eles não serão mortos. Veja bem,
E eles comeram o cordeiro, e todos os primogênitos, inclusive o primeiro filho do faraó, morreu à noite. Uma tragédia. Mas os filhos de Israel, através desse último prodígio, bateram em retirada e foram para a terra prometida. Foram libertos. Claro que depois Deus abriu o mar e muitas outras coisas. Mas veja bem, essa primeira Páscoa, que foi celebrada ali pelos judeus, é a prefiguração da verdadeira e intensa e plena Páscoa em Jesus. Eles tiveram um cordeiro que precisaram comer ali em casa. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o... Não jantou, não é? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o... Lá eles comeram um cordeiro. Aqui, na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós recebemos o último, único e definitivo cordeiro que morreu por nós, nos lavando com o seu sangue. Aquilo que aconteceu lá foi uma prefiguração do que ia acontecer em Jesus. E veja bem, aquele sangue que lavou e que protegeu aqueles homens e aquelas mulheres, era uma prefiguração do sangue que viria sobre nós quando Jesus estivesse sobre a cruz, e ali o seu sangue verteu das suas chagas, dos pregos, dos estigmas. Sabe, São Paulo disse aos romanos que nós, mesmo sem merecer, fomos lavados e justificados pelo sangue de Jesus. O que significa ser justificado, filho, filha? Significa ser tornado justo. Ou seja, o que isso quer dizer? Tem uma passagem muito bonita do livro de Colossenses. São Paulo escreveu a carta aos Colossenses, na qual São Paulo disse a seguinte coisa, olha só, presta atenção. Olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa, presta atenção. Vai que ele chegou de viagem hoje, né? Isso é muito importante que o padre vai dizer. Na carta aos Colossenses está escrito assim: existia um documento contra nós, um documento de condenação, existia uma culpa sobre nós, mas Cristo cancelou essa dívida, esse documento. Algumas traduções trazem judicial, de condenação contra nós, pregando isso na cruz, e nos redimiu, nos tornou justos, nos fez merecedores da salvação através do seu sangue. Gente, nós estamos em julho, mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. Por isso que quando eu lia essa leitura, eu me preparava para essa missa, eu falei, com todo respeito ao Evangelho, me tocou muito essa narrativa aqui, do sangue que preservou aqueles homens e mulheres, aqueles primogênitos de maneira especial, de serem exterminados, que prefigurava o sangue que Jesus derramou na cruz. Veja bem, São Clemente de Roma dizia que Jesus deu a sua vida para salvar a nossa vida, e derramou o seu sangue para nos dar o seu sangue e nos dar uma vida nova. Você sabe o que significa sangue na Bíblia? Tem muita gente que às vezes, com todo respeito a outras denominações, mas que em uma interpretação muito carente de fundamento teológico, acaba dizendo, olha, não pode comer nada com sangue, não pode doar sangue, não pode fazer isso com sangue. Por quê? Porque na Bíblia, o sangue, no contexto hebraico, judeu, ele representava a vida. Porque se você perde o sangue, você perde a vida. E para o homem bíblico, lá do Gênesis, presta atenção que bonito isso. Eu sei que é um conceito profundo, mas é muito bonito. O homem entendia que a vida vinha através do sopro de Deus, ruar ou ruar do hebraico. Deus soprou. E aquele barro inanimado se tornou um ser humano, um homem, o primeiro homem, Adão. E quando Deus soprou sobre o homem, esse ruar entrou através da boca, do nariz, e foi para o sangue, para a corrente sanguínea do homem, para o homem bíblico. Então ele recebeu a vida de Deus em si. Que coisa linda, gente. E Jesus nos ensina que é justamente o sangue dele que vem para nos dar vida, que vem para nos curar. É tão gostoso e bonito e especial poder começar o acampamento rezando para a nossa cura interior a partir do sangue de Jesus.
Gente, o sangue de Jesus cura, o sangue de Jesus liberta, o sangue de Jesus pode nos regenerar. Talvez você chegou nesse acampamento, filho, filha, tão cansado, cansada. Talvez você em casa está tão cansado, mas eu digo, às vezes não é só um cansaço físico, é um cansaço na alma. É um cansaço porque você não aguenta mais carregar o peso da sua família todo sozinho, sozinha. Talvez você está cansado porque você não aguenta mais ver os teus sonhos não se cumprirem. Talvez você está cansado, cansada porque você estava num relacionamento, apostou todas as suas fichas e o relacionamento simplesmente foi pelo ralo. Talvez você está triste hoje porque você está se debatendo diante de uma depressão, lutando para superar uma depressão, ou lutando para superar a perda de alguém, ou com um filho nas drogas, ou com alguém doente na sua casa, ou talvez você esteja enfrentando uma doença. Mas Jesus está te dizendo hoje: eu quero derramar sobre você o meu precioso sangue. Talvez você vivendo uma situação permeada pela ansiedade, amanhã eu vou falar mais isso na missa. O sangue de Jesus é a força que você precisa, que pode lavar sua mente. Você sabia que existe a metáfora do coração, né? A gente sempre fala: ai, padre, eu estou com uma dor no coração. Mas o coração, ele é o órgão responsável por bombear o sangue, né? Falando mais uma vez de sangue. E sem o sangue sendo bombeado, passando pelo pulmão, depois indo para as outras áreas, a gente morre. E o sangue, ele leva as células boas, mas também leva as células não tão boas. Ele comunica para o nosso corpo tudo que está dentro da gente. É como se tivesse uma maratona, uma corrida de Fórmula 1 de sangue dentro da gente, subindo, descendo, subindo, descendo. Quando você está ansioso, o sangue fica mais assim, aquela agitação interior dentro de você. Talvez você precise hoje deixar Jesus lavar você com o sangue dele precioso. Não lavar, mergulhar. Talvez você esteja tão pesado pelas coisas da vida, que você chegou aqui hoje: meu Deus do céu, eu não sei mais o que fazer. Mas o sangue de Jesus, filho, filha, pode curar você. E eu quero começar dizendo o seguinte, começar não, né? Desenvolver o conteúdo dizendo o seguinte: que onde Jesus derramou sangue? Por mim e por você. Onde? Pode ser mais forte, na cruz. E o que Jesus estava vivendo na cruz? Rejeição, abandono, humilhação. E foi dali que ele derramou, que ele fez jorrar sobre mim e você o sangue precioso que nos cura. É tão bonito que muitas vezes Deus faz questão de viver o que eu e você estamos vivendo em Jesus, para dizer para nós que Ele entende o que nós estamos sentindo. Talvez você hoje que está se sentindo rejeitado, rejeitada. Jesus, no auge da rejeição, na cruz pregado, resolveu derramar o sangue dele para curar você da sua rejeição. Como disse São Clemente de Roma, a dor dele é a nossa cura. A vida dele, a morte dele é a nossa vida. O sangue dele derramado é o nosso sangue nos dando vida nova. É o sangue que vem para nos dar vida nova. Sabe, talvez você se sinta abandonado e dói, eu vou ser honesto, eu já quero começar rezando a partir desses dois sentimentos, rejeição e abandono. Dói ou não dói quando a gente se sente rejeitado e abandonado? Dói ou não dói? Às vezes, você talvez experienciou como Jesus crucificado, uma rejeição profunda. É tão triste quando a gente sente que as pessoas não nos aceitam como a gente é. Eu escrevi isso no livro Conquistando a Liberdade Interior. Às vezes a gente não se sente aceito como a gente é. Parece que a gente tem que estar sempre representando um personagem para agradar os outros. Parece que a gente tem sempre que dizer o que as pessoas querem ouvir. Parece que a gente tem que sempre estar no molde para ser aceito, sobretudo nesse tempo. O molde da roupa perfeita, da aparência perfeita, do cabelo perfeito, do carro. Ai, você não tem um emprego, ai, você não tem dinheiro. Talvez você se sinta rejeitado dentro da sua família, porque o teu irmão tem bens e você não tem. Porque o teu pai cobra você de uma coisa que o teu irmão conseguiu, que você não conseguiu. E é tão difícil se sentir não aceito, rejeitado. Talvez você se sinta rejeitado como Jesus na cruz, porque você não conseguiu passar naquele concurso, porque você já tem determinada idade e não conquistou as suas coisas. Essa rejeição nos machuca, gente. Só que eu digo para você,
Talvez você viva o abandono, como a espiritualidade focolarina ensina, né? A espiritualidade de Jesus abandonado. Talvez você esteja como Jesus abandonado na cruz, olhando e dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Mas eu digo para você, no sangue de Jesus você pode encontrar cura. No sangue de Jesus você pode encontrar força para se levantar. No sangue de Jesus você pode encontrar cura para a rejeição, para o abandono. Mais uma vez eu digo, talvez você chegou aqui se sentindo pesado e com tantas perguntas sem respostas. Eu pregava ontem na quinta-feira de adoração e dizia como muitas vezes nós temos perguntas sem respostas. Como muitas vezes a gente olha e pergunta para Deus: Senhor, por quê? Por quê? Aquela pessoa morreu, por que o meu marido me abandonou, por que o meu filho age assim, por que eu não sou quem eu gostaria de ser. Às vezes existe um hiato, um buraco entre aquilo que a gente gostaria de ser e aquilo que a gente é. Mas eu digo para você, filho, filha, não pare na sua rejeição, talvez no abandono que você viveu, ou na ferida de rejeição que você traga, de coisas que você viveu na sua infância, de coisas que você viveu lá na sua casa com um pai difícil, com uma mãe difícil. Gente, eu acho tão bonito, eu gosto sempre de dar o meu testemunho e de ouvir o testemunho de outras pessoas. Hoje à tarde eu estava conversando com um grande amigo e ele me fez recordar do testemunho de um sacerdote que eu confesso que eu não tive a oportunidade de conversar ainda pessoalmente, mas que já pregou aqui na Canção Nova há muito tempo atrás, que é o padre Fernando Gonçalves, fundador da comunidade Restauração lá de Joinville. Não sei se o diácono conhece, que é de Penha, conhece, né, diácono? Que é do mesmo estado, Santa Catarina. Quem é que já ouviu a história do padre Fernando Gonçalves? Levanta a mão. Vou começar dizendo para você, o padre Fernando Gonçalves, ele é fundador de uma comunidade cristã, católica, óbvio, que trabalha com a restauração das famílias. Será que as famílias hoje precisam de restauração? Sim ou não? Ah, não, né? Quase não tem adultério, quase não tem violência domiciliar, quase não tem problema de temperamento dentro de casa, né? Eu sei que você, esposa que está aqui, que é aquele seu marido perfeito, que você chega lá, o café da manhã está pronto, louça lavada, banheiro arrumado, que na hora que ele tem que fazer o número 1, ele faz tudo assim dentro da privada, né? Não suja nada, aquele marido perfeito. E isso que eu estou falando ainda é muito pequeno, às vezes, diante dos problemas, né? Às vezes você sofre tanto na tua família. Esse padre é fundador de uma comunidade que trabalha com a restauração das famílias. Gente, o que eu admiro mais no processo de conversão é que Deus tem o poder de fazer as nossas feridas se tornarem os nossos maiores dons. São José de Anchieta dizia que cada ferida esconde uma missão, cada dor na alma esconde uma eleição de Deus. Porque o padre Fernando Gonçalves, veja bem, recém-nascido, ele foi abandonado pela mãe, abandonado pela sua mãe. Naquela época existiam conventos nos quais as freiras recebiam os filhos, não é? E a mãe colocava a criança dentro de uma roda assim, do lado de fora, isso na década de 60, quando ele nasceu, rodava e a criança ia para o lado de dentro do muro e a mãe não podia ser vista, ela não queria ser vista, né? Mas as freiras acolhiam justamente para a mãe não abortar, não matar a criança. Então, por um lado, a mãe abandonou, mas só Deus sabe os motivos, né, dessa mãe. Não vou julgar, nem quero que você julgue. Pelo menos a mãe não matou, ela quis que o filho vivesse de alguma forma, me entregou para aquelas freiras. E o filho, o padre Fernando Gonçalves, aliás, foi para aquele orfanato e foi criado ali, sem ter uma família. Claro que ele vivia ali com outros meninos. Com 13 anos ele foi procurar a mãe dele, descobriu que a mãe dele, a casa onde ela morava, ninguém sabia mais onde ela estava. Com 17 anos ele teve que sair do orfanato, porque era obrigatório por lei. E ele foi para onde? Para a antiga FEBEM, aos 17 anos. E ele contando no testemunho que ele amarrava o lençol no pescoço, porque senão o pessoal puxava à noite. Morando com, desculpa o termo, mas com muitos delinquentes, pessoas que mataram, adolescentes ali, infratores. E ele fugiu com 17 anos, de lá da FEBEM, e ficou foragido. Veja bem, nunca tinha se envolvido com droga, com crime, e foi tido como foragido pela polícia.
e foi pedir ajuda na casa de uma mulher que trabalhava no orfanato, uma senhora que tinha perdido a filha com 12 anos. E ele morou ali, começou a morar ali. Primeira experiência de família que ele teve. Começou a trabalhar, depois de um tempo começou a namorar, e diz ele no testemunho que começou a comprar os móveis com a namorada para casar. Só que no meio disso ele começou a se entregar muito no grupo de jovens, e começou a sentir um chamado. E ele falou para Deus: mas Senhor, você está me chamando para ser padre? Eu não tive família, eu quero ter uma. E ele conversou com o padre foi orientando, e ele descobriu que Deus o chamava para ser padre mesmo. E ele terminou o namoro, entrou no seminário. E no dia que ele foi ordenado, Deus disse a ele contando no testemunho: meu filho, eu te chamei para ser padre porque eu não queria que você tivesse só uma família, eu queria que você tivesse muitas. E ele fundou uma comunidade para cuidar de famílias, e hoje trabalha na restauração de famílias. Vamos aplaudir isso, gente? Vamos aplaudir um sacerdote. Pode aplaudir com força. Me tocou muito esse testemunho, porque veja bem, esse homem tinha tudo, humanamente falando, para se tornar um revoltado. Tinha ou não tinha? Tinha tudo, humanamente falando, para se tornar um delinquente. Ele morou na FEBEM, mas ele não deixou as feridas da história dele definirem quem ele era, porque ele buscou refúgio no olhar amoroso do Pai. Ele não era um menino jogado, ele era um filho de Deus, ele é um filho de Deus. E mesmo nessa circunstância trágica, ele se tornou um sacerdote, fundador de comunidade. Talvez você também tenha suas rejeições, talvez menores que a do padre Fernando, ou maiores, seus abandonos na vida. Mas filho, filha, não pare na sua dor, não pare no seu sofrimento. Eu vou falar bastante sobre isso nas missas. Não seja vitimista. Gente, nessa cultura que a gente vive moderna, do politicamente correto, o que eu tenho encontrado são pessoas vitimistas. Tudo dói demais, né? É um mimimi. Estou falando isso aqui sem qualquer ideologia, estou falando do ponto de vista relacional mesmo. Tudo dói muito. Tudo, nossa, esses dias falou de mim, né? Fulano falou de mim. Eu fico admirado, eu dizia no programa essa semana, que tem gente que fala em mim, chega em mim e fala assim: padre, está todo mundo falando de mim sempre. Esse dia eu falei para uma pessoa: você tem um espírito de importância, né? Você acha que ninguém tem mais nada para fazer, só tem você, né? É um espírito de importância, todo mundo fala em mim. Eu falo: vai para lá, minha filha, o povo tem mais o que fazer. Ainda mais depois que inventaram isso aqui, ninguém está falando de você não, eles estão vendo o que está acontecendo na rede social, né? Estão conectando, mandando WhatsApp. Ai, que dor, padre. Deus não age em quem é vitimista. Deus não cura quem fica se sentindo coitadinho. Esse padre tinha tudo para ser um coitadinho, mas eu gosto de contar esse testemunho porque é um testemunho de ressurreição. E veja bem, o homem que foi abandonado pela família se tornou quem cura a família, quem cuida de família. Eu nunca conversei com o padre, mas já manifesto aqui publicamente a minha admiração. Eu era seminarista quando ele vinha, eu estava em Palmas, né? Ele vinha muito para cá. Manifesta a minha admiração, porque o homem transformou a sua dor em amor, a sua ferida em cura, a sua cruz em ressurreição. Isso é viver Páscoa. Isso é viver a Páscoa, a espiritualidade pascal. E cura interior é um caminho pascal, como disse o Papa Bento XVI, que não existe cura sem você viver as etapas da Páscoa. A agonia, a paixão, a cruz, a morte e a ressurreição. E às vezes é uma morte a gente ter que olhar para dentro de nós e perceber os abandonos, as rejeições, que às vezes em nome da nossa vaidade e orgulho a gente cria uma imagem, uma autoimagem onipotente, um ego inflado, achando que somos o centro do mundo. Alto lá, passa pela cruz de ter que se esvaziar e reconhecer as suas feridas e deixa o sangue de Jesus te lavar. Mas veja bem, é preciso deixar, como eu disse no início, no começo, o verbo deixar, é preciso conjugar esse verbo. O padre não sabia quem era a mãe, não sabe até hoje. Não sei se descobriu, né? Até onde eu assisti o testemunho, não sabia. Não soube quem era o pai, mas ele descobriu que mesmo sem saber quem é a mãe e o pai, ele sabia que ele tem um pai. E que esse pai nunca o abandonou. E que na força desse amor do pai, que é Deus, ele podia se levantar. Filho, filha, não tenha dó de você mesmo, deixe o que precisa ser deixado. Fique em pé agora, nós vamos rezar,
pedindo esse banho de regeneração através do sangue de Jesus. Mas eu quero contar para você uma metáfora que, no meu ponto de vista, é terapêutica, para dizer que para sermos curados nós precisamos deixar diante de Deus aquilo que pesa dentro de nós, aquilo do qual a gente não quer se desapegar. E às vezes, presta atenção, a gente acaba se apegando nas nossas feridas, a gente acaba se segurando. Não, padre, me rejeitaram. Deixa isso, deixa Deus te curar, atravessa, vive a Páscoa, a passagem. Essa metáfora conta a história de um menino que era doido por castanhas. Eu também sou doido por castanhas. Acho que foi por isso que eu cresci, comi muita castanha e muito feijão. E o menino tinha um pote que a avó trouxe para ele, cheio de castanhas. A avó era paraense, trouxe castanhas do Pará. Veio visitá-lo e ele doido de vontade de comer castanha. Mas ele era criança, então ele não tinha tanta noção. Ele chegou com uma vontade, abriu o pote, colocou a mãozinha dentro do pote, encheu de castanha e tentava tirar. Só que a mão inchada de castanha, a boca do pote era pequena, não saía. E ele ficava... E a mãe só olhando, né? A mãe é uma senhora muito sábia, muito cristã. Mãe, eu quero castanha. E ficou, depois de uns 10 minutos de agonia, a mãe assistindo. Se fosse hoje em dia, já tinha feito um vídeo, já tinha postado, né? A mãe falou: meu filho, larga a castanha. Mãe, mas eu quero castanha. Filho, mas para você ter castanha, a castanha, você precisa largar a castanha. Mãe, eu não estou entendendo. Para eu ter a castanha, eu tenho que largar a castanha. Não vou largar. E ficou. Bateu, suando o menino. Passaram-se mais 10 minutos. A mãe dizendo: filho, larga a castanha. Mãe, eu quero a castanha. Como é que eu vou largar a castanha? Eu estou com fome, a avó trouxe para mim. E foi. Mais 10 minutos, depois de meia hora, a mãe disse: filho, larga a castanha. E o menino, cansado, exausto ali, exaurido, né, imagina, jogou aquela castanha e falou: não quero mais. A mãe pegou o potinho, simplesmente, uma criança não tinha discernimento para isso, né? Simplesmente virou o potinho assim em cima da mesa, e o dobro de castanhas do que o que ele queria ficaram ali diante dele para ele poder comer. E a mãe, muito sabiamente, sentou com aquela criança e disse: filho, às vezes, para ter o que a gente quer, a gente precisa deixar, se desapegar, deixar no passado o que pertence ao passado. Às vezes, para você realizar um sonho, você tem que deixar um sonho nas mãos de Deus. É como uma poupança, você deixa ali rendendo, para na hora certa você sacar aquilo ali, com os juros, a correção que é necessária, monetária. E às vezes na vida da gente é assim também. Talvez você está com essa mão dentro do pote aí, cansado de mexer isso aí. Deus está dizendo: filho, solta essa castanha, deixa comigo o pote, eu vou derramar sobre a mesa, sobre o altar da tua história, do tempo, as castanhas necessárias no tempo certo. Se desapega, deixa. O que você, filho, filha, precisa deixar agora diante de Deus? Talvez você esteja apegado até aos sofrimentos, às dores, às mágoas. Padre, mas aquela pessoa fez isso comigo. Padre, mas aquele homem me traiu. Padre, mas aquela pessoa me humilhou. Deixa diante de Deus. Padre, eu tenho um sonho que eu não realizei. Entrega para Deus. Levanta os seus braços agora, filho, filha. Levanta os seus braços. Respira fundo agora. Sente que esse sangue redentor, nessa noite, no mês do preciosíssimo sangue de Jesus, quer lavar você, quer purificar você. Veja bem, você vai cantar agora: ponho-me aos pés da tua cruz, desejo ser lavado por teu sangue, ver sair das tuas chagas, sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Com os braços bem erguidos, desejando ser lavado, justificado, redimido, curado por Jesus, desejando, aliás, deixar diante dele as mágoas, a rejeição, o abandono que você precisa deixar. Cantemos essa canção. Ponho-me aos pés da tua cruz, Desejo ser lavado por teu sangue. Cante.
Desejo ser lavado por teu sangue. Deseje receber esse sangue e ver sair das tuas chagas. E ver sair das tuas chagas. Sangue redentor. Sangue redentor. Tocar as minhas dores. Tocar as minhas dores. E curar-me. E curar-me. Ponho-me aos pés da tua cruz. Cante. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado por teu sangue. Peça a Jesus. Desejo ser lavado por teu sangue. E ver sair das tuas chagas. Sangue redentor. E ver sair das tuas chagas. Solte a voz. Sangue redentor. Tocar as minhas dores e curar-me. Tocar as minhas dores e curar. Levanta bem os teus braços e cante. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura no amor. Teu sangue cura no amor. Teu sangue tem Teu poder sangue tem poder para curar-me. para curar. Solta a voz mais forte. Teu sangue cura, deseje. Teu sangue cura, Senhor. Cante com a Teu alma. sangue cura no amor. Teu sangue tem Teu poder. sangue tem poder para curar. Uma vez mais, teu sangue cura, Senhor. Cante. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura no Teu amor. sangue cura no amor. Canta com a alma. Teu sangue tem poder Para curar-me. para curar-me. Teu sangue cura. Cante só você. Teu sangue Mais forte. Teu sangue cura no amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Ainda com seus braços erguidos, pensa agora, filho, filha. Como eu disse na pregação, acabei esquecendo de concluir. O coração é a metáfora das emoções, mas as lembranças, as emoções estão na nossa mente. Onde mais você precisa ser tocado pelo sangue de Jesus agora? Talvez é na sua mente. Ser curado das lembranças dolorosas, das feridas, da culpa, da rejeição, do abandono. Pensa agora, qual é a situação da tua vida, filho ou filha, na qual você mais precisa do toque, do banho do sangue de Jesus? Talvez é a tua família, talvez são as tuas lembranças, memórias, talvez são os seus relacionamentos, é a sua vida financeira, talvez é a sua vida sexual, porque você vive caindo na impureza e não consegue vencer. Talvez é o teu casamento, talvez são os teus filhos. Eu quero pedir agora que você que reza, reze assim no Espírito, no tom da canção, discretamente, mas solta a tua voz. Vai pedindo nessa oração em línguas que o sangue de Jesus alcance essa realidade na qual você precisa ser tocado, tocada. Se é a tua família rezando no Espírito, deseje que o sangue de Jesus alcance agora esse teu filho rebelde, essa filha presa, esse filho doente. Se é o teu negócio, o teu empreendimento, a tua marca, não sei. Se é o teu filho que mora em outro país, que mora em outra cidade, que você sabe que está bebendo muito, que você sabe que não está vivendo uma vida honesta, sincera, uma vida justa. Reze no Espírito e peça que o sangue de Jesus alcance agora. Jesus, vá rezando no Espírito, o Padre vai ministrar a oração. Eu te peço, Senhor, cura o nosso interior agora com teu sangue, Jesus. Toca com teu sangue a nossa família, os nossos bens. Lava com teu sangue a nossa vida financeira, emocional, psíquica, espiritual, relacional. Lava com teu sangue a nossa história, Jesus. Lava com teu sangue se fomos rejeitados, abandonados. Lava essa circunstância, esse fato da nossa história com teu sangue. Lava, Senhor, a nossa mente com teu sangue. Às vezes, tanto conteúdo negativo,
destrutivo, tóxico está alojado na nossa mente, no nosso inconsciente. Lava nossa mente com teu sangue, Jesus. Cura-nos nas memórias dolorosas, nas lembranças dolorosas. Cura-nos com teu sangue nas nossas lembranças dolorosas. Talvez, Senhor, existam afetos machucados, lembranças dolorosas na nossa mente, devido à rejeição que sofremos na vida infantil, na infância, por parte dos pais, por parte de quem nos criou, por parte de um irmão. Mas talvez tenhamos um sentimento de rejeição secundário, como dizia Adler, que já nasceu na fase adulta, porque perdemos o emprego, porque nos sentimos fracassados, não nos sentimos bonitos. Lava-nos com teu sangue, Senhor, nas experiências dolorosas, nas lembranças tristes. Põe a mão na tua mente, na tua cabeça agora, filho, filha. Talvez você presenciou um fato difícil que te assustou e você vive sonhando com isso. Você não consegue dormir. Talvez você deu uma brecha para a tentação, para o inimigo na sua mente. A sua mente precisa ser purificada da pornografia, da impureza, do medo, do abandono, dos sentimentos e pensamentos tóxicos. Cura, Jesus, lava com teu sangue a nossa mente, a nossa memória. Você vai cantar com a mão sobre a tua mente. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura no amor. Solta a voz. Cura a nossa mente, Jesus, com teu sangue. Liberta os nossos pensamentos da ansiedade, da aceleração, da autocobrança, da culpa, do perfeccionismo excessivo. Toca as experiências de dor, de traição, de medo. Lava-nos com teu sangue. Se sofremos abandonos, rejeições, cura, Jesus. Uma vez mais, com força, com a mão sobre a tua mente. Teu sangue cura. Teu sangue cura, Senhor. Palavras duras que você Teu ouviu, sangue cura. palavras de rejeição, de desprezo, Teu sangue de tem condenação, de acusação. para Aquela palavra entrou pelo teu ouvido, foi para a tua mente, gerando um sentimento de descrédito com relação a você mesmo, atingindo a tua autoestima.